Pecuária em Foco. Olá! Uma das ferramentas importantes utilizadas na evolução de um rebanho são os programas de melhoramento genético. E o Brasil tem vários com muita credibilidade. E hoje trazemos uma entrevista especial com o pesquisador do Geneplus Embrapa, já que a Embrapa este ano comemora 40 anos. Avaliação genética, dados de mais de 300 rebanhos, praticamente quase 2 milhões de dados analisados. Então é uma coisa muito consistente, né? Fique com a gente porque o Pecuária em Foco começa agora. E hoje a gente traz um bate-papo especial com o Antônio Rosa, pesquisador da Embrapa, à frente do Embrapa Geneplus. Antônio, são 40 anos da Embrapa, que comemora esse ano. Fala pra gente um pouco dessa evolução do rebanho brasileiro nesses 40 anos que vocês têm acompanhado e tem um papel muito importante nisso também. Pilar, eu, antes de mais nada, quero agradecer por essa oportunidade. Há pouco eu lhe dizia o quanto que a comunicação rural evoluiu no Brasil e vocês fazem isso com maestria. E também pela coincidência, porque nesse finalzinho de ano e início de ano, mas nós estamos exatamente recordando um pouco como foi na época da fundação da Embrapa aqui em Campo Grande e como é hoje a nossa pecuária. É uma coisa extraordinária, viu, Pilar? Extraordinária e gratificante. Era um país que importava alimentos. No caso de carne bovina, nós importávamos. Carne bovina era um item muito especial, né? E depois de abastecer um mercado interno muito grande, 200 milhões de pessoas, alocando 80% para consumo interno e vendendo apenas 20%, nós somos os maiores exportadores mundiais. E eu costumo dizer e repito, a pesquisa por si só não teria feito nada. Quem de fato fez isto acontecer foi o produtor rural, o homem do campo, o empresário que acreditou, que correu atrás da informação. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma evolução muito grande na área de prestação de serviços e não só também em genética, viu, Pilar? Porque nós tivemos progressos em todas as áreas. E às vezes é difícil você separar o que foi genética, o que foi meio, né? Foi um somatório. Então hoje a coisa mudou radicalmente pela conquista da área de cerrado, correção de solo, adubação, a nutrição com a suplementação mineral. Naquela época você tinha uma formulação de sal mineral para o Brasil inteiro. Hoje cada região, cada tipo de solo, cada categoria animal requer uma suplementação adequada, né? O manejo reprodutivo, sanitário, né? Então por isso que o Brasil saiu daquela condição, hoje nós somos os maiores exportadores mundiais. E Antônio, a gente sabe que o Brasil cresceu muito, como você mesmo disse, esse rebanho, mas ainda é incipiente se a gente comparar a nossa produção com a nossa capacidade de produção. Incrível, o Brasil é um país privilegiado pela sua dimensão territorial, né? Nós podemos criar animais taurinos, animais zebuínos, podemos fazer cruzamentos, ou seja, nós temos condição de atender todos os nichos de mercado. Nós já produzimos um salto extraordinário, Pilar, mas se ainda pudermos fazer, e eu tenho alguns pontos aqui, podemos enumerar depois, dá outro salto de qualidade. Então nós já somos os maiores, mas não somos os melhores. Poderemos até ser os maiores e os melhores para um sistema de produção natural, ambiente tropical, né? E nós temos muito espaço ainda para progredir. A gente fez uma reportagem recentemente e numa pesquisa eu vi que a Argentina exporta para a União Europeia mais que a gente. Então, por quê? É a qualidade que a gente precisa melhorar. Exatamente. Então tem muitos pontos ainda que nós precisamos trabalhar. Eu levanto um ponto que eu acho extraordinário. Hoje o Brasil, pegando a pecuária baseada no Nelore, que o Brasil é um país predominantemente tropical, então é natural que o zebu seja a raça mais criada para corte, né? Essa pecuária que representa aí 80%
da produção brasileira, nós não temos touros de plantéis de seleção suficientes para repor os touros que estão trabalhando ano a ano. Hoje nós estimamos que tenhamos aí 1.550.000 touros ativos. Isso significa que todo ano nós precisamos de 310 mil touros. Se pegarmos toda a produção vinculada à BCZ, mais os touros SEIP, né? Se aproveitássemos todos os animais da desmama em diante como reprodutores, nós atenderíamos apenas 56% dessa demanda. Então, os produtores de touro têm que estar ligados nisso, porque o Brasil precisa demais. E eu costumo dizer o seguinte, quando a atividade econômica não é capaz de resolver um problema, é sinal de que há necessidade de uma política pública. Se o Brasil quer, de fato, seguir essa vocação de produção de alimentos, que eu acho que é o nosso campo, com qualidade, o primeiro ponto é esse. Estimular a produção de touros nos plantéis, proporcionar acesso a esses touros aos pequenos e médios produtores, e aí nós vamos dar um outro salto espetacular. Isso vem associado a outra necessidade de transferência de tecnologia na área de melhoramento genético. Nós precisamos chegar no produtor rural, no pequeno médio, porque o grande, geralmente ele tem mais assessoria técnica, então ele está mais antenado. Mostrar para ele a importância do uso da genética superior, para que ele venha... E conversando com ele, então, passe para ele que essa importância desse uso de genética superior. O produtor rural é uma pessoa inteligente, sensível, ele percebe a coisa no campo. Muitas vezes o que falta é simplesmente dar aquele insight, aquele estímulo para que ele venha a pegar o lápis e fazer conta. É um raciocínio muito simples. Quando você tem um touro, uma vaca e um produto, claro, o touro é igual à vaca. Metade da genética do touro vai pelo sêmen, metade da genética da vaca vem pelo óvulo. Então, são iguais. Acontece que o touro acasala com um número muito maior de vacas. Na produção comercial é monta natural. 94% mais ou menos da produção é monta natural. Nós podemos demonstrar que o touro representa de 84% a 88% de todo o ganho genético que o rebanho pode ter. Então isso é importante para o produtor. Se ele usa um touro de boa qualidade, o touro leva o rebanho todo dele adiante. Se ele, não, esse touro é muito caro e tal, está muito distante, usa um touro ponta de boiada, o que acontece? Ele traz o rebanho dele para trás, porque os outros estão caminhando adiante. Então, essa conta ele precisa fazer. Isso é uma genética a longo prazo, né? Depois que você colocou aquela genética no seu rebanho, ela está ali. Exatamente. Sim. A outra conta que o produtor precisa fazer é uma continha muito simples que eu uso dados de leilões comerciais e de avaliação genética para mostrar para ele. Quilo de bezerro desmamado. Eu estou com os dados do ano de 2015, não tabulei os de 2016. R$ 6,16 o quilo de bezerro. Agora, quando você usa um touro superior, a DEP dele, média, no nosso programa, 4,6 kg. O que significa? Que os filhos desse touro vão dar 4,6 kg a mais do que os touros daquele programa de melhoramento, programa Geneplus Embrapa. Acontece que o programa de melhoramento ele também já tem uma defasagem em relação ao rebanho comercial. Para você ter ideia, nos plantéis de seleção, a média de peso ao nascimento é 217 quilos, peso a desmama, perdão. E nos plantéis comerciais, 173 quilos. Então já tem essa diferença porque anos e anos de seleção, melhoria ambiental, etc. Metade dessa diferença é de origem genética, a outra metade é ambiental. Se eu pegar a metade da metade, que é o significado da DEP, diferença esperada na progênie, aquela DEP do touro num rebanho comercial, a DEP realizada de fato lá no campo, você tem que somar 11 quilos a mais. Então 11 mais 4,600 é praticamente quase 16 quilos a mais. Convertendo isso em dinheiro, significa que cada bezerro, filho de um touro melhorador, vai dar no leilão de bezerro de corte de R$ 95, 94 a R$ 100 reais, a R$ 120 reais a mais. Com esse pequeno diferencial,
mesmo retendo as fêmeas que vão substituir as mães. Ele já tem o lucro nessas fêmeas? Nessas fêmeas, vendendo só os machos, ele já paga toda a reposição de touro do plantel dele. E olha que não é qualquer touro não, touro de R$10.300, touro de 70 arrobas em média. E pensando que esse touro ele não vai usar só esse ano, ele vai usar no ano seguinte também. Exatamente. Então o que é preciso fazer, Pilar? Incentivar esse produtor para que ele faça disso uma rotina. Então no primeiro ano ele compra os touros que ele precisa, no segundo ele vai incorporando, depois de 4, 5 anos ele está com a torada toda melhoradora. Daí por diante, céu de brigadeiro. A produção desses touros, só o diferencial de peso de desmama vai pagar a reposição, fora os ganhos correlacionados nas fêmeas, que vão repor as mães, na precocidade, que vai ter um ganho de peso melhor, no peso e na qualidade das carcaças. A pecuária brasileira ainda tem muito a crescer e nós estaremos aqui para contribuir com essa evolução. O Pecuária em Foco de hoje fica por aqui e amanhã a gente volta com a segunda parte desta entrevista especial. Então eu espero você. Boa noite! Pecuária em Foco.